Olá, sétimo ano, bom dia, tudo jóia? Tia Gisele passando por aqui hoje para gravar uma aula de revisão para vocês. O intuito dessa aula hoje é para que a gente possa rever todo o conteúdo que a gente já estudou até hoje, tá bom? Eu sei que a gente, né, já tem feito bastante atividade, a gente já, né, reviu isso algumas vezes, mas a tia achou importante, né, devido vocês estarem, né, indo fazer essa atividade diagnóstica. Então, gostaria de fazer essa aula, tá, de revisão para vocês. Então, eu gostaria que vocês pegassem o caderno, que vocês pegassem aí o material de vocês, para que vocês fizessem as anotações, tá? Daquilo que vocês acharem importante. Então, a gente vai falar nessa aula hoje sobre simetrias, a gente vai falar sobre plano cartesiano, números inteiros, suas operações. Então, a gente vai pontuar sobre várias coisas. Então, é importante, né? Às vezes você ficou com dúvida em alguma coisa, então, quem sabe agora é o momento de você relembrar, de você, né, cair a ficha daquilo que você talvez possa estar com dúvida ainda, tá bom? Então, vamos à nossa aula? Vamos começar falando, então, das simetrias. Bom, começar a falar aqui das simetrias, eu vou começar falando dos tipos de simetrias que tem. Então, a gente tem simetrias por rotação, translação e reflexão. Então, vamos a alguns exemplos aqui de simetrias que a gente pode encontrar. Então, vamos lá. Essa borboleta, por exemplo, né? Ela vai representar para a gente um tipo de simetria. Essa rodinha aqui, que é, né, até do navio, né? Onde vai pilotar ali o navio, vai direcionar o navio. Então, também, qual que é, né, a simetria que ela representa? E esses barquinhos enfileirados, qual que é a simetria que elas representam? Então, vamos ver, qual figurinha, por exemplo, representa a rotação? Qual que é? Muito bem. A rodinha, olha só, por quê? O que significa a simetria de rotação? Que vai existir um ponto central e todas as partes elas vão se repetir exatamente igual em volta desse círculo. Olha aqui. Vamos olhar aqui para você ver. Imagine que aqui, ó, seja o eixo central, tá bom? É um ponto que existe aqui. E aí, observa que aqui a gente tem, ó, a representação dessa imagem. E essa imagem, percebe que ela vai se reproduzindo aqui, ó, várias vezes exatamente igual como ela é. Outro exemplo, né, de rotação, a gente pode dar também é o quê? A hélice do ventilador também, né? Você percebe que, né, ali o ponto ali, o meio ali é o eixo central, né? É o ponto central e em volta dela, né, as hélices elas vão girar em torno daquele ponto ali, tá bom? E agora, a translação, qual dessas? É a borboleta ou é esses barquinhos que vai representar a translação? Vamos ver? Então, a translação, eu gosto muito de um exemplo, além desse aqui, a gente até fez na sala de aula, é aqueles bonequinhos, né, do Criança Esperança, aqueles bonequinhos dados às mãos. Então, por quê? O que é que significa a translação? É como se tivesse havendo um deslizamento da imagem. A imagem, ela se desloca, né, e ela vai se reproduzir. Então, percebe o que está acontecendo aqui com os barquinhos? É como se a gente pegasse o mesmo barquinho e houvesse o deslizamento dele, né? Se a gente for olhar, por exemplo, as pegadas na areia, né, do caminhar ali na praia também, né, vai representar também a translação e vários outros exemplos. Então, por fim, agora, a nossa borboleta, então, está representando um tipo de simetria, que é a simetria de reflexão. Essa simetria aqui, ela é de reflexão, por quê? Porque a gente percebe aqui, ó, se eu pegasse aqui, ó, traçasse uma linha aqui, é como se um lado estivesse refletindo o outro, ou seja, eles fossem exatamente iguais, tá bom? Então, existem vários outros exemplos, né, que a gente poderia dar aqui de cada uma
simetrias aqui, tá bom? Mas vamos falar um pouquinho sobre eixo de simetria, porque isso é muito comum, aparece muito nas questões, e às vezes, né, a gente pode ficar com dúvida. Então, o que é o eixo de simetria? Vamos observar aqui essa imagem. A tia desenhou um coração, e olha só o que a tia vai fazer. Sim, a tia é como se tivesse dividido esse coração ao meio. Então, o que é o eixo de simetria? É como se fosse uma linha que dividisse aquela figura exatamente ao meio. Então, a gente fala que essa figura aqui, nesse caso, né, ela tem um eixo de simetria o quê? Vertical. Mas não significa dizer que as figuras, né, as simetrias, elas vão ter apenas eixos verticais. Pode ter vertical, pode ter horizontal e pode ter vários eixos, tá bom? Não significa que tenha que ter só um. Neste exemplo aqui, o coração só tem um, tá? Mas eu poderia ter outra imagem, por exemplo, que tivesse vários, tá bom? Agora, eu representei aqui também outra figura que é simétrica e que tem um eixo. Mas perceba que o eixo ele não faz parte da figura. Então, aqui, tá vendo que é diferente? Aqui o eixo está exatamente na figura, tá? E aqui não está. Então, o que é que isso aqui significa? É como se eu tivesse pegado, né, uma folha aqui, reproduzido esse desenho, e quando eu dobrar ela ao meio, o que é que vai acontecer? É como se um desenho só ficasse sobreposto ao outro, ok? Então, isso é muito comum, mas é um caso de simetria. Porém, o eixo aqui, ele não pertence à figura, tá bom? Ele não pertence à imagem, tá? E aí, vamos aproveitar o gancho aqui, vamos falar sobre pontos simétricos, né? Que é muito comum quando a gente está estudando nas simetrias, e aí a gente vai falar, né? Logo em seguida sobre plano cartesiano, sobre os números inteiros, que a gente sabe que tem uma parte importante lá sobre os números simétricos, é por causa disso aqui também. Olha só, o que é o ponto simétrico? É o ponto que vai estar, olha só, esse aqui, imagina aqui, A. E aí, imagina que esse aqui é o A'. Vamos imaginar isso aqui como se fosse números inteiros e positivos? Positivos e negativos? Vamos imaginar que esse seria o positivo e esse aqui o negativo, mas é o mesmo número. Vamos dar valores para esses números? Vamos imaginar que esse aqui seja o 5, esse aqui seria o menos 5. Esse aqui seria o 2, esse aqui o menos 2. Se esse aqui é o 10, esse aqui seria o menos 10. Se esse aqui é o 4, esse aqui seria o menos 4. Ou seja, eles estão a uma mesma distância da origem. E aqui, no nosso caso, a origem é quem? É o eixo de simetria. Lá nos números inteiros, na reta numérica, a nossa origem, ou seja, onde que é o eixo de simetria, vai ser quem? O zero. O zero vai ser a origem, tá bom? Então, vamos falar agora sobre os números inteiros. É um conjunto muito importante, é um conjunto que, não vou mentir para vocês, é um pouco complexo, no sentido que temos que saber bem detalhadamente as regrinhas, os conceitos, porque esse conjunto de números, ele vai nos acompanhar, esses números, eles vão nos acompanhar o resto da vida. Em todos os conteúdos de matemática que a gente for estudar, eles vão estar presentes, tá? Então, muito importante. Mas, enfim, o que esses números, né, podem representar no nosso dia a dia? Porque quando a gente fala, né, de qualquer coisa que a gente quer estudar, a gente quer trazer isso para a nossa realidade. Então, um exemplo que ele pode representar, olha só, eu fiz aqui a representação de uma montanha e aqui um mar, né? Uma água aqui. Então, perceba que a gente tem aqui, ó, né, a superfície aqui, é o quê? É a origem, tá? Tá bom? É o nível do mar. Então, não é positivo e nem negativo ainda. E aí, o que é que acontece? Acima aqui, ó, tá positivo. Abaixo aqui está negativo. Então, outra coisa que a gente pode representar com os números inteiros no nosso dia a dia é o quê? Né? As nossas transações financeiras.
né, que pode ser representado através de extratos bancários, de todas as transações que a gente faz. Então, quando eu deposito, é positivo, mas quando eu retiro é negativo. Quando eu recebo o salário é positivo, mas quando eu pago as contas é negativo, tá bom? Outra situação que a gente pode perceber também, os números inteiros, muito frequentemente, é na temperatura, ok? Então, essa primeira figura nossa aqui, o que ela está representando? A altitude e profundidade, tá bom? Esse outro aqui, então, está representando o extrato bancário e aqui a temperatura. Então, aqui são apenas alguns exemplos. Tem vários exemplos da aplicabilidade desses números inteiros no nosso cotidiano, tá bom? Vamos, então, agora falar um pouquinho sobre a reta numérica. Isso aqui é primordial, entender a reta numérica, tá? Então, eu fiz aqui a representação da reta nos dois sentidos, no sentido vertical e no horizontal. Olha aqui, perceba aqui, tá vendo aqui o zero? O zero a gente pode considerar ele como o eixo de simetria da reta. Perceba que se eu fizer uma dobra nessa reta, os números eles vão se sobrepor exatamente no mesmo lugar. Por quê? Porque cada número ele está à mesma distância do zero do seu correspondente lá. Por exemplo, o -1, ele está a 1 unidade do zero. O 1 também está a 1 unidade do zero. O -3 está a 3 unidades do zero. O 3 também está a 3 unidades. Lembra que eu acabei de falar ali na figura dos pontos simétricos? Então, olha aqui. Que conceito fácil da gente entender aqui também na reta numérica. E aqui, tá vendo? A só disposição que é diferente que eu coloquei na vertical. Agora, eu representei aqui para vocês uma reta diferente, onde essa reta tem algumas letras. O que é que isso significa? Que, tá vendo aqui, ó, 0, 1, então eu sei que ela tá aumentando de 1 em 1. E aí, eu vou encontrar o valor dessa letra. Então, o que é o valor dessa letra? Representa a abscissa, tá bom? A abscissa é o valor do ponto. O valor que aquela letra representa na reta numérica. Então, por exemplo, aqui, ó, o B seria -1, o D seria -4, o A seria 2 e o F seria o 5, tá bom? Então, a abscissa é o que mesmo? É o valor que um ponto representa na reta numérica, tá? Bom, a gente vai falar agora sobre módulo ou valor absoluto. Para isso, eu fiz aqui a representação de duas retas. Então, vamos analisar aqui essa reta que é a origem, né? Olha só, o zero é a nossa origem. Eu sempre falo, considero o zero a origem. E aí, você vai pegar o -3 e o 3, que a gente está analisando. Perceba que eu vou deslocar 3 casas para me chegar no zero. Aqui também eu vou deslocar 3 casas para chegar no zero. Então, perceba que estes números, eles estão a uma mesma distância da origem, porém em sentidos opostos. Por isso que eu falo que eles são opostos ou simétricos, ou seja, eles estão na mesma posição, porém em sentidos contrários, ok? Agora, o que é módulo ou valor absoluto? É a quantidade de unidades que esse número está da origem. Então, vamos de novo. Por isso que é tão importante entender a reta numérica. Por quê? É você entender que a partir da origem você consegue, né, entender todos esses conceitos aí. Então, aqui o zero é a limitação, é a demarcação de onde a gente sempre vai começar as nossas observações. E aqui eu quero saber, por exemplo, o módulo de -3. O módulo de -3 é saber quantas unidades, por exemplo, aqui, coloquei a representação em metros, quantos metros tem? Do 3 ao 0. Eu tenho 3 metros. Por quê? Porque a gente já conversou sobre isso, não existe unidades de medidas negativas. Então, não tem como, por exemplo, eu deslocar 3 negativamente. Não tem como, né? Eu só vou andar positivamente, ok? Eu vou simplesmente marcar
no sentido positivo. E aí, perceba que o valor absoluto é o valor do número independente da posição onde ele ocupa. Lembra? Quando a gente estudou isso lá no sexto ano, quinto ano, né? Que a gente estuda valor relativo e valor absoluto. O valor relativo é aquele valor que o número vai assumir de acordo com a posição onde ele está. Por exemplo, o valor relativo aqui do menos 3 é menos 3. Por quê? Porque ele está no sentido negativo da reta. Mas qual que é o valor absoluto dele? É 3, porque independente de onde ele está, ele vai ser só o número, tá? Então, aqui é você pensar quantas unidades eu vou andar do número até chegar ao zero. Neste caso, a gente vai andar quantas casinhas? 3, né? 3 unidades. Portanto, o módulo de menos 3, que é o número em questão que a gente está analisando, é 3 positivo, tá? Porque a gente deslocou 3 casinhas para chegar lá no zero, tá bom? Então, vamos falar agora um pouquinho sobre plano cartesiano também. Bom, o que a gente pode falar sobre o plano cartesiano? Que a gente sabe que ele é dividido em 4 quadrantes. Eu tenho aqui, ó, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Eu fiz aqui uma representação para vocês de um plano cartesiano já com alguns pontos nele, tá? E aí, lembrando que esse aqui, ó, é o eixo das abscissas, que é o representado pela letra X, e esse aqui é o eixo das ordenadas, tá bom? Então, cada númerozinho X faz correspondência com um número Y, tá? Então, aqui, por exemplo, nosso primeiro par ordenado é o 3 e o 4. Então, 3 positivo vai subir até lá o 4. Então, formando o ponto A. O B é o quê? 2 e menos 3. Então, eu tenho que descer, por quê? Presta atenção. Acima da linha aqui, ó, das abscissas, tudo é positivo. Abaixo, tudo é negativo. Tá bom? E aqui, ó, a direita aqui do Y vai ser positivo. Aqui, ó, a esquerda vai ser negativo, tá? Então, a gente consegue, então, concluir o seguinte, que toda vez que eu tiver as duas abscissa e a ordenada positivas, que é este exemplo A aqui, eu fiz questão de colocar cada um em um quadrante para a gente observar. Perceba que a gente está falando que esse ponto está, esse par ordenado está no primeiro quadrante, que é um quadrante o quê? Positivo, tá certo? Por quê? Tanto a abscissa quanto a ordenada está positivo. Agora, olha aqui para você ver esse aqui, ó. Esse ponto B, por exemplo, ó. Tá vendo que ele tem a abscissa positiva e a gente tem a ordenada negativa, certo? Então, a gente percebe que a gente vai ter um positivo e um negativo. Aqui, ó, o C, pela mesma forma, a gente vai ter agora a abscissa negativa e a ordenada positiva. Então, a gente percebe que esse quadrante aqui também, ele vai ter um negativo e outro positivo. E esse aqui, que é o terceiro quadrante, ele vai ser todo negativo. Por quê? Ó, todos os números, tanto a abscissa quanto a ordenada, tá vendo? Vão ser negativos. Aqui no caso, menos 5 e 2, tá bom? Então, é bem simples, é só pegar a correspondência lá, o número que representa cada letra e interligar com o seu correspondente, tá bom? Lembrando que a ordem aqui, ó, ela importa, é sempre X e depois o Y. Então, aqui no caso, o 3 é X e o 4 é Y, tá? Agora, a gente vai para a parte das operações. Então, vamos falar um pouquinho sobre a adição. Olha só esse exemplo aqui. Tá vendo? Eu coloquei mais 1, mais menos 2, mais 4, mais menos 10, mais 30. Fiz questão de fazer aqui, ó, a coloração diferente para vocês, para você observar que eles têm o mesmo sinal. Então, eles são positivos. Então, o que é que eu fiz? Juntei todos que têm o mesmo sinal. Então, somei 1 mais 4 mais 30, que deu
35. Por quê? A regra da adição fala que quando os sinais são iguais, conserva o sinal e soma. Então, somei. E aí, eu vou somar também os que são negativos para me ver quanto que é que eu devo no total. Então, aqui no caso, eu devo 12. Agora, perceba que eu cheguei na situação que eu estou somando números inteiros com sinais diferentes. Então, o que é que eu faço? Eu vou olhar o sinal de maior valor absoluto, tá vendo? Eu olho somente para o número sem considerar o sinal. Então, vai ficar aqui neste exemplo 35, que é o maior. Então, eu sei que o resultado já vai ser positivo. Aí eu faço a diferença. 35 menos 12 é 23. Agora, vamos analisar de outra forma, por outro ângulo, tá? Somei aqui de novo, tá? Os que são positivos. Então, 10 mais 11, 21 mais 2, 23, positivo. Porque sinais iguais, conserva-se o sinal e soma. E aqui, pela mesma forma, somei o 15 com o 20, porque ambos são negativos, né? Então, deu menos 35. Só que agora, o que que a gente tem aqui? A gente tem soma com sinais diferentes, onde o negativo é o de maior valor absoluto. Então, eu já sei que o resultado vai dar o quê? Negativo, ou seja, eu estou devendo mais do que eu tenho. Então, eu vou fazer a diferença. 35 menos 23 é 12. Vamos falar um pouquinho sobre subtração também, tá? Olha só, a subtração, ela fala para a gente o seguinte, que a gente vai sempre, o sinalzinho de menos, ele sempre tem o poder de modificar quem vem logo após ele, certo? Então, olha para você ver como que fica isso. Tá vendo que eu tenho um sinalzinho de menos aqui? Ele modifica quem está à frente dele, então fica menos 10. Aqui era menos, fica mais. Aqui era menos, fica, porque aqui no caso é mais, tá? Ficou menos. Agora, ó, menos vai multiplicar, fica mais. E aqui menos, aqui era mais, fica menos. E agora, perceba que eu vou juntar todos que são o quê? Que são de mesmo sinal. Então, o 30, o 4 e, desculpa, o menos 10, o menos 4 e o menos 30. Então, isso vai dar menos 44, e juntando aqui os positivos, vai dar 30. Aí, ó, tá vendo que eu tenho aqui soma de números que tem sinais diferentes? Eu devo 44, eu tenho 30. Eu fico devendo ainda 14. Um segundo exemplo que fala o seguinte. Vou dar um outro exemplo falando de outra maneira. O que que a regrinha da subtração fala? Que a gente conserva o valor da primeira parcela e aí a gente soma ao oposto do segundo. Olha só. Então, conserva a primeira, menos 20. Aí, vai somar com o oposto. Então, se torna a soma do oposto. O oposto de menos 40 é mais 40. O oposto aqui, ó, de mais 15 é menos 15. O oposto de mais 8 é menos 8. O oposto de menos 15 é mais 15. Agora, eu só vou juntar todos que têm mesmo sinal, que é o 20 e o 35, o 15 e o 8. Então, 20 mais 35, 15 mais 8, 43. Negativo. E vou somar também o 40 com o 15, que dá 55 positivo. Aí, agora, fazendo a diferença entre eles, eu ainda fico com 12, porque o 55 é maior. Agora, para a gente avançar nas operações, vamos falar sobre a regra dos sinais da multiplicação e da divisão. Então, é só para reforçar mesmo que quando eu tenho sinais diferentes, olha só, sinais diferentes, eu vou ter resultado o quê? Negativo. Então, vamos imaginar aqui, ó, menos 4, mais 4 vezes menos 3, vai dar menos 12. Aqui, ó, sinais iguais, resultado positivo. Sinais diferentes, resultado negativo. Sinais iguais, positivo. Tá vendo que não importa se é positivo ou negativo. O importante é que sejam os dois sinais iguais, sempre vai ser positivo. E se os sinais forem diferentes, vai ser sempre negativo, tá bom?
Então, vale tanto para multiplicação e para divisão, tá? E, por fim, para a gente finalizar nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre expressão numérica. E aí, isso daqui é só para a gente relembrar, mas como a gente está vendo todas as operações, as atividades têm cobrado bastante sobre expressões numéricas, né? Então, a gente sabe que existe uma prioridade, uma ordem para a gente resolver. A gente sempre vai resolver primeiro raiz e potência, depois multiplicação e divisão, e por fim a adição e a subtração. Mas vamos imaginar que eu quero mudar essa ordem. Eu não quero resolver, eu quero resolver a adição e a subtração antes. Então, para isso, você deve fazer o quê? Utilizar os símbolos, que é os parênteses, os colchetes e as chaves. Para quê? Para modificar essa ordem aqui, ó, de resolução. Porque se não tiver isso aqui, essas limitações aqui, ó, desses símbolos, o que é que vai acontecer? A gente vai ter que sempre resolver nessa ordem aqui que vai aparecer, tá bom? Então, agora vamos analisar dois exemplos que a tia colocou aqui. Então, aqui, ó, 5 tem, então, mais, tem potência, tem menos, tem vezes e tem divisão. Primeira coisa que eu vou resolver, então, é a potência. Então, 5 mais 9, 3 elevado ao quadrado é 9. Menos, aí só copiei, não fiz mais nada. Agora, na linha de baixo, eu vou resolver. O que eu vou resolver primeiro? Na ordem que apareceu, eu vou resolver a multiplicação de 3 vezes 4, que deu 12. Depois, eu vou fazer a divisão de 12 por 2, né? Que dá 6. Aqui, agora, eu somei 5 mais 9, menos 6, que vai dar 8. Então, eu vou fazendo cada um passo a passo. A segunda aqui agora é uma que a gente já tem as limitações aqui com símbolos. Percebe que essa daqui não tinha, não. Por isso que eu tenho que resolver cada uma delas, né? Bem detalhadamente. Agora aqui tem, ó. Então, primeira coisa, eu tenho que resolver o parênteses. Mas dentro do parênteses, eu tenho uma operação prioritária, que é a multiplicação. Então, 2 vezes 4, 8. Agora, na linha de baixo, eu vou resolver. 3 mais 8 é 11. Então, eu já eliminei o parênteses, tá vendo? 3 mais 8, já somei, deu 11. Agora, eu vou eliminar quem? O colchete, porque eu vou fazer 15 menos 11, que dá 4. Agora, nas chaves, eu tenho duas operações, multiplicação e subtração. Então, eu tenho que fazer a multiplicação primeiro. Então, 3 vezes 4, 12, menos 2, que é 10, somado com 4 é 14. Então, chegamos ao fim da nossa aula. Espero que tenha sido proveitosa. Espero que vocês tenham gostado. A tia fez com muito carinho para vocês, para que vocês possam, né, usufruir e tirar bom proveito dessa aula, tá? Eu quero já de antemão desejar a todos vocês um bom simulado, uma boa prova, tá? Que vocês façam com muito capricho, com muita atenção, tá bom? Com muita dedicação, não apenas as questões de matemática, mas todas as questões de todas as matérias. Isso é muito importante para nós, enquanto professores, né? Saber que vocês estão empenhados, né? Saber que vocês estão estudando, que vocês estão comprometidos com vocês mesmos, tá? Não é conosco, é com vocês mesmos, tá? E também eu gostaria de desejar a todos um bom final de semana, um final de semana abençoado, tendo em vista, né, que a gente não vai se falar mais até semana que vem. Então, um bom final de semana, que vocês aproveitem bastante, mas não se esqueça, não saia de casa, fique em casa, tá bom? A gente está um tempo que a gente precisa se cuidar muito. E se caso for necessário sair, muito necessário, né? Sempre use máscaras, tá bom? E tome os cuidados, tá bom? Então, já vou me despedindo de vocês. Um grande beijo, tá bom? Abraços e beijos virtuais e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau.